Boa noite, amados, a paz do Senhor, como vocês estão? É, Hoje nós falaremos a respeito de Jesus Cristo é a nossa Páscoa, tá? Nós estamos na semana da Páscoa e como a Páscoa tem perdido o seu real propósito e valor diante da sociedade, achei interessante estar trazendo aqui um pequeno estudo para que possamos refletir a respeito do real significado da Páscoa e como nós deveríamos assim nos portar nessa semana e celebrar este momento, viu? Vamos assim estudar um pouco a respeito disso. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Eu vou estar de vez em quando olhando, amados, para essa direção, porque aqui eu tenho uma tela maior, mas então não estranhe um pouquinho, viu? Vamos lá. Antes de dar início ao estudo propriamente dito da Páscoa, eu vou deixar alguns lembretes que vão nos ajudar a interpretar melhor as Sagradas Escrituras, tá? A entendermos melhor como é que Deus trabalha, como é que Deus nos preparou ou preparou as Sagradas Escrituras para que nós viéssemos a entender e compreender as coisas em Cristo Jesus, as coisas do Novo Testamento, tá? Eu vou falar um pouquinho a respeito de como nós devemos interpretar tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, de forma que a gente possa aprender alguma coisa para os nossos dias, já que elas foram escritas há bastante tempo, tá? Então, vamos ao primeiro tópico. Porque tudo que dantes, isso foi Paulo que escreveu à igreja que estava em Roma. Romanos capítulo 15, verso 4, Paulo escreveu: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Preste atenção nessa parte. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, tá? Tudo que antes foi escrito. Se você pensar um pouco e lembrar que Paulo estava escrevendo essa carta e o Novo Testamento ainda não tinha sido organizado, não tinha sido canonizado, ele estava escrevendo cartas que iriam fazer parte do Novo Testamento. Então, quando ele fala que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a que escritura que ele está se referindo? Ele está se referindo ao Antigo Testamento, que era a escritura que usualmente ele usava. Se você for ler as cartas paulinas, principalmente a carta aos Romanos, você vai ver que ele cita constantemente versículos do Antigo Testamento para fundamentar aquilo que ele está ensinando ali na carta. Então, o lembrete que eu quero que você entenda e compreenda é que tudo que está no Antigo Testamento está lá com o propósito de nos ensinar, nós que participamos da nova aliança, do Novo Testamento. Não, você não está aqui para rejeitar tudo que está no Antigo Testamento, de forma nenhuma. Ali é a base, a base. Como se fosse uma construção, o Antigo Testamento é o alicerce que sustenta a casa, que é o Novo Testamento, tá? Sem alicerce não tem novo. Então, um complementa o outro. Mas a gente tem que ter o olhar correto para as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, porque em alguns contextos a gente não pode interpretar de forma literal, tá? Mas de qualquer forma, ou certas promessas não são especificamente para nós, mas para Israel, mas nós podemos trazer de dentro delas princípios que a gente pode aplicar em nossas vidas, nos nossos dias de hoje, tá? Então, a gente tem que ter um cuidado de saber como ler o Antigo Testamento e trazer os princípios daquela época para os nossos dias, para que possamos colocar em prática, tá bom? Então, primeiro lembrete, o Antigo Testamento foi escrito para o nosso ensino e nós temos que prestar atenção no que está escrito lá, tá? Em sequência, Paulo fala assim: pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Essas coisas são apenas sombras da realidade futura. Essas coisas o quê? Se você olhar ali no contexto de Colossenses capítulo 2, no seu verso 17, ou se olhar o verso 16, você vai ver que ele está falando sobre a guarda de dias, sobre os dias de lua, as festas comemorativas,
como eu vou dizer, essas ordenanças que havia no Antigo Testamento tinham o seu valor naquela época e ainda tem o seu valor nos dias de hoje, mas o que ele está falando é que essas coisas eram sombras da realidade. O que é uma sombra? Imagina que eu estou em pé na rua, o sol bate em mim, em meu corpo, eu olho para trás e a minha sombra está ali no chão, atrás de mim. A sombra está apontando ou vem por causa da presença do meu corpo. O meu corpo é a realidade. A sombra é reflexo ou é uma projeção do meu corpo. Ela não é meu corpo. Ela é uma projeção do meu corpo. Da mesma forma, o que Paulo está falando, que essas ordenanças, elas são sombras da realidade. A sombra, ela aponta para a direção de algo que existe. Ela é a projeção de algo que existe. E ele vai falar que o que é a realidade dessa sombra? A realidade dessa sombra é Cristo. Então essa sombra aponta para Jesus Cristo. E é isso que a gente tem que ao interpretar, ao ler o Antigo Testamento, sempre lembrar disso, que ele está lá para apontar para Jesus. Jesus é o fim dos ensinamentos que estão no Antigo Testamento. A gente sempre tem que se lembrar disso. Então, o que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, né, para que a gente venha se aprender, e as coisas que estão no Antigo Testamento são sombra, onde a realidade se encontra em Cristo Jesus, que com sua morte e com o derramamento do seu sangue promulgou um novo testamento, né? Fazendo com que assim o antigo se tornasse realmente velho e algo novo surgisse, assim como o escritor de Hebreus fala, tá? Então, quero que você se lembre dessas duas. Eu vou dar mais outro lembrete aqui para complementar. Paulo escreve lá em Gálatas capítulo 4, versos 1 a 5. Ele fala o seguinte: portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Eu vou ampliar aqui para que vocês possam ver um pouco mais com clareza, tá? Verso 2, ele fala assim: deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. Verso 3. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Gálatas 4, de 1 a 5. O que é importante retratar aqui? Eu deixei aí frisado. Devemos obedecer aos seus tutores e administradores. Então, enquanto a criança é uma criança, ela não tem autoridade, ela não tem poder. Naquela época, ela era como se fosse... ela tinha o mesmo direito que um escravo. Apesar de que ela é herdeira de todos os bens do senhor do escravo, mas ela ainda não tinha atingido a maioridade, ela não poderia exercer autoridade, já que ainda era criança, e por causa disso ela ficava sob os cuidados de tutores, pessoas que eram responsáveis por educar essa criança. O que Paulo está fazendo aqui é uma analogia desse contexto social, de tutores cuidarem de criança, apontando para o contexto da lei, para o contexto do Antigo Testamento. O Antigo Testamento era tutor da humanidade enquanto a gente não atingia a maioridade, tá? Então, enquanto Jesus não vinha, enquanto Jesus não era o tempo de Jesus vir e nascer e morrer e promulgar um novo testamento, nós estávamos ali sob a proteção e sob os cuidados da lei do Antigo Testamento, tá? Mas uma vez que Cristo veio e nasceu debaixo da lei e morreu para poder pagar pelos nossos pecados, agora nós estamos sob a tutela de algo maior. Nós somos chamados para ser emancipados e atingir assim a maioridade, ok? Assim o fez para resgatar nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. É essa analogia que ele está falando. Então o Antigo Testamento, as ordenanças do Antigo Testamento servia de tutor, servia de limitador, de protetor, de cuidador, até que viesse a realidade, né, que é Cristo.
tudo ali era sombra, até que a realidade viesse, que é Cristo. E agora nós temos a capacidade, por ter o Espírito Santo, de pensar como Cristo pensa, ter a mente de Cristo, tá bom? Então, o que eu estou querendo trazer aqui é que vocês sempre lembrem que o que está no Antigo Testamento aponta para Jesus no Novo Testamento, ok? Vamos dar continuidade aqui ao próximo lembrete. Então, Paulo escreve lá em Romanos capítulo 10, verso 4, ele escreve assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Então, o propósito da lei, da existência da lei, além de manifestar o pecado, mostrar o quão distante nós estávamos do padrão de Deus, era apontar para aquele que podia nos salvar, já que a lei veio e nos multava. Só tinha um que poderia nos redimir, e foi Cristo que cumpriu tudo da lei e assumiu o nosso lugar, assumiu o nosso pecado, pagou por ele, morrendo na cruz, sofrendo a ira de Deus, e agora se tornou um caminho, se tornou uma porta aberta para nos reconciliarmos com Deus, o Pai, tá? A lei nos conduz a Cristo. Ela era o aio, ela era o totô que nos conduziu durante o encontro pessoal com Cristo, que nos liberta, assim, não das amarras, mas da condenação da lei. Que a lei é boa, é perfeita, tá? Ela não é contrária à vontade de Deus, muito pelo contrário, ela manifesta a vontade de Deus. Só que antes nós, como pecadores não regenerados, não conseguíamos colocar a lei de Deus em prática, mas agora, sob a tutela de Cristo, sendo agora, nos tornando agora, depois do novo nascimento, o templo do Espírito Santo, agora Deus habita em nós e coloca em nós tanto o querer quanto o poder para efetuar a vontade dele. Aquela profecia que está lá em Jeremias, em Ezequiel, se cumpre em nós, e que Deus tira o coração de pedra, coloca um coração de carne e coloca o Espírito dele dentro de nós e faz com que a gente ande segundo os seus estatutos, tá? Isso acontece através do novo nascimento, depois que Cristo morreu, subiu ao céu e enviou o Espírito Santo, e assim nos selou com esse Espírito Santo a todo aquele que crê e realmente se entregou, se tornou morada do Espírito Santo, e esse Espírito Santo nos capacita hoje a fazer a vontade de Deus. Então a lei que antes nos condenava porque a gente não conseguia colocá-la em prática, hoje, pela presença do Espírito Santo, nós, pela capacitação de Deus, conseguimos fazer a vontade de Deus expressa nas Sagradas Escrituras, ok? Depois de ver esses lembretes, que eu quero que você foque aqui, o que está no Antigo Testamento aponta para o que está em Cristo Jesus no Novo Testamento, é isso que é importante, tá? A gente vai estudar um pouquinho sobre a Páscoa, a gente vai entender melhor como surgiu a Páscoa e qual é o propósito da Páscoa, tanto no Antigo Testamento como agora no Novo, ok? Vamos lá. Introdução. Infelizmente, nos dias de hoje, a Páscoa moderna se resumiu em quê? Se você for conversar com qualquer criança, adolescente ou um jovem adulto e perguntar para ele o que é a Páscoa, o que é que ele vai lembrar primeiro? Ele vai lembrar de quê? Vai lembrar de coelhinhos, vai lembrar de ovos e vai lembrar de chocolate. Infelizmente, a nossa cultura praticamente destruiu o significado real da Páscoa, né? E eu estou querendo trazer aqui o significado original, primeiro, do que significava a Páscoa e no que ela se tornou em seguida no Novo Testamento, tá? Vamos dar continuidade. Origem da Páscoa. Tá? O significado do nome Páscoa no hebraico, a palavra, eu não escrevi aqui, não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas o significado da palavra Páscoa significa passar por, passagem, né? No original hebraico, esse é o significado. E vocês vão entender por que Páscoa significa passar por ou passagem daqui a pouco, se você já não sabe, tá? Então o significado dela é passagem, e ela foi uma celebração criada pelo próprio Deus no Antigo Testamento. Foi Deus que promulgou essa celebração, foi Deus que trouxe os parâmetros de como ela deveria ser celebrada, e você vai entender o motivo do porquê que Deus fez isso.
O propósito que Deus fez, criou essa celebração, ou trouxe essa celebração à existência, foi com o propósito de proteção, livramento e de liberdade, ou libertação do povo no Egito. A Páscoa surgiu na época que o povo era escravo no Egito, tá? Vocês vão entender. Deus havia enviado várias pragas, Deus havia separado Moisés para ir conversar com Faraó. Faraó endureceu seu coração e Deus enviou várias pragas. E a última praga era a praga da morte dos primogênitos. Para que não morresse ninguém da comunidade de Israel, Deus mandou que Moisés promulgasse a Páscoa. Essa celebração que eles deveriam depois transformar isso num memorial, e todos os anos eles deveriam celebrar esse memorial, essa Páscoa, para que pudesse se lembrar da libertação, da proteção, do livramento e da libertação do povo do Egito. Então, a Páscoa significa passar por, passagem, foi uma celebração criada por Deus com o propósito de proteger, livrar e libertar o povo de Israel, e se tornou um memorial para que o povo não esquecesse dessa ação de Deus, né? Desse livramento de Deus sobre eles, tá? Vamos lá. Como é que eles celebravam a Páscoa naquela época, né? O que é que Deus mandou fazer? Deus mandou separar um cordeiro perfeito por família, por casa, tá? Se a casa fosse muito pequena, ele poderia juntar com outra casa muito pequena, também tinha isso lá, e pegar um cordeiro para as duas casas. Eles dividiam o cordeiro e cada um, e tinha que consumir esse cordeiro completamente até o dia amanhecer. Se eles o que sobrasse do cordeiro deveria ser queimado, caso sobrasse alguma coisa quando o dia amanhecesse. Então, o que eles tinham que fazer? Está lá em Êxodo 12, 3 e 5. Deus manda Moisés falar, né? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, que era o mês... Ai, gente... Nissan. É o mês que a gente está comemorando agora, né? Mas tinha um nome diferente. Acho que é Nissan que fala. Ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 5 ele fala: o cordeiro, o cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, qual tomareis as ovelhas das cabras. Então, esse tinha que ser um cordeiro perfeito, tá? Por que tinha que ser o cordeiro perfeito? Quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Lembre que o que está no Antigo Testamento aponta para o que está no Novo. O que está no Antigo Testamento é sombra e a realidade está no Novo Testamento. Esse cordeiro sem mácula não está aí à toa, perdido, Deus pedindo, não. Deus está querendo criar uma cerimônia, ensinar algo para eles, mas que ia ter um significado muito mais profundo e amplo quando chegasse no Novo Testamento, tá? Então é por isso que ele manda pegar um mácula, sem mancha, um cordeiro perfeito. Por quê? Esse cordeiro representava quem? Parabéns. Representava o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é ele? Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, a primeira coisa que eles tinham que fazer era separar esse cordeiro perfeito. Depois disso, eles tinham que matar esse cordeiro, tá? Passar o sangue desse cordeiro nas portas, nos umbrais da porta, né, nas laterais ao redor da porta, tinha que passar o sangue e comer esse cordeiro até o dia amanhecer. É o que está escrito lá em Êxodo 12, 6 a 8. E guardareis até o 14º dia deste mês. No dia 10º separam, no 14º eles se organizam, né? E matam e sacrificam esse cordeiro até a tarde, e tomarão sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães ázimos. Pães ázimos é pães sem fermento, tá? Eles tinham que fazer pães e não colocar fermento para crescer a massa. Com ervas amargosas
a comerão. Isso tudo tinha um significado simbológico, no sentido de que se você não vai ter tempo de assar esse pão da maneira correta, é por isso que você remove o fermento. É como se você estivesse fazendo pão às pressas. E essas ervas amargosas era justamente para relembrá-los do quão foi difícil a vida de escravidão que os antepassados ou eles estavam passando. Como isso ia se repetir por vários anos, várias centenas de anos depois, toda vez que eles se comessem, eles iam lembrar que eles tiveram que sair às pressas do Egito. É por isso que não tinha como deixar fermentar a massa, tinha que comer o pão sem fermento, e o fermento tem outro significado, o pecado, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. E as ervas amargosas era para lembrar a dificuldade da escravidão que eles passaram e sentiram naquela época. Então tá, o primeiro ponto era separar o cordeiro perfeito, o segundo era matar e passar o sangue na casa. Hoje, quem é que é a casa de Deus? A casa simboliza quem hoje em dia? Somos nós somos o templo do Espírito Santo. E o sangue de Cristo nos cobre e nos purifica de todo pecado. Olha a simbologia aí. E quem é que teve que morrer por nós? Então ele mandou separar um cordeiro perfeito e depois mandou matar esse cordeiro perfeito. Quem é o cordeiro perfeito que morreu por nós? Jesus. E é através do sangue de Jesus que nós somos perdoados. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, não há perdão de pecado. Então, está lá em Hebreus. Então aí você começa a ver que o que está no Antigo Testamento é sombra, mas o que realmente é importante é o que aconteceu no Novo Testamento em Cristo Jesus. E toda a celebração da Páscoa aponta para Jesus. Está apontando para ele o tempo todo. Vamos seguir. Remover todo o fermento da casa. Eu falei, tiveram que tirar o fermento, porque não ia dar tempo de levedar a massa, eles teriam que sair do Egito com pressa, e é por isso que Deus, em primeiro momento, pede para tirar o fermento, mas tem um outro porquê também, né? Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Literalmente, a pessoa era morta, tá, gente, se fizesse isso. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Então, durante 7 dias, ninguém poderia comer nada que tivesse fermento, inclusive beber vinho fermentado, tá? Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. E o que é que isso faz referência nos dias de hoje? Faz referência que nós temos que ter uma vida o quê? Santa, consagrada, separada do pecado. É o que nós deveríamos estar fazendo. Deveríamos estar removendo da nossa casa, que é o corpo nosso, que é templo do Espírito Santo, todo e qualquer tipo de pecado. É a santificação que Deus busca, que Deus espera, Deus quer que nós busquemos a nossa santificação. Está lá em Tessalonicenses falando sobre isso, tá? Então, o fermento, que aqui é literal, é algo que era usado no pão, era usado no vinho e tudo, faz referência aos nossos dias ao pecado que está em nossa vida. A gente tem que evitar o pecado, tá? Deus almeja isso da gente. Vamos lá. Em quarto, eles deveriam estar preparados para partir. Lembra que eu falei que o fermento não ia ter tempo para poder fazer levedar a massa, que eles tinham que comer rapidamente, e para isso Deus mandou retirar o fermento, para que eles não esperassem essa massa crescer e tudo. Por quê? Porque eles teriam que sair de forma apressada do Egito, né? Está lá em Êxodo 12, 11. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandália nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente. Olha lá, com pressa, tá vendo? Não vai ter tempo. Pois é a Páscoa do Senhor. Aí nesse momento Deus está promulgando a Páscoa, finalizando os preparativos ali e dizendo que tudo isso aí é a Páscoa do Senhor. É isso que eles vão ter que guardar daqui para frente e se lembrar do livramento que Deus tem. E tudo isso é uma analogia, é algo que Deus está criando no Antigo Testamento, mas para apontar para algo que Cristo vai fazer no Novo Testamento. Aqui Moisés era um instrumento que Deus usou para libertar o povo do Egito. Só que Cristo hoje, nós sabemos, foi um enviado de Deus, aquele a qual assumiu o nosso lugar e morreu por nosso pecado, sofreu a ira de Deus no nosso lugar, e através dele nós tivemos a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus o Pai novamente, porque Cristo pagou por nossos pecados.
para nos tirar de onde? Do Egito? Não, do mundo, tá? Do reino de Satanás, de deixarmos de sermos escravos do pecado. Você está entendendo? Deus, em Cristo, né, pagou por nossas dívidas, Cristo pagou por nossa dívida, e através de Cristo hoje nós temos a oportunidade de sermos libertos. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então hoje, quando nós nos arrependemos, cremos, nos arrependemos, entregamos nossa vida para Cristo e nos tornamos morada do Espírito Santo, uma libertação espiritual acontece dentro de nós e cria-se a oportunidade de um novo nascimento. E a Bíblia fala que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e assim nós somos libertos do poder do pecado, do poder de Satanás, para viver em conformidade com a vontade de Deus, agora que o Espírito Santo habita em nós e nos capacita a fazer a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor, tá? Então nós temos que sempre estar olhando para o antigo e apontando para o novo, ok? Vamos dar continuidade. Então qual era a finalidade da Páscoa no Antigo Testamento? Por que Deus promulgou a Páscoa no Antigo Testamento? Para prover proteção, livramento e libertação, ou liberdade do povo do Egito, né? O versículo que fala daí está aí. Êxodo 12, 23. Pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios, mas quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por... Lembra o significado da Páscoa? Passagem, passar por... Aí, ó. O anjo da morte iria vir, e onde houvesse o sangue do cordeiro perfeito, morto, ele iria ver o sangue e iria pular, iria passar por esta casa. A Páscoa estaria acontecendo ali naquele momento, né? Passar por sobre aquela casa não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Então, na praga da morte dos primogênitos, todas as famílias que mataram o cordeiro e aspergiram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, quando Deus enviou o anjo da morte para ceifar, onde o anjo da morte via o sangue, ele passava pela casa e não entrava dentro dela e não matava o primogênito. Mas todas as demais casas do Egito, todos os primogênitos morreram, inclusive o primogênito de Faraó, tá? E foi isso que fez com que Faraó pedisse Moisés para sair, né? Finalmente permitisse que Moisés saísse e levasse do Egito o povo de Deus para adorar a Deus, assim onde Deus havia estipulado no deserto um encontro, né, com Israel, para depois irem para a terra prometida. Então, o próximo versículo aí fala sobre a libertação. Então chamou a Moisés e Arão de noite, o faraó, né, e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. E por causa justamente dessa última praga da morte dos primogênitos, Faraó permitiu que ele saísse. A gente conhece a história, depois ele se arrepende, tenta matar o povo de Israel, o mar vermelho se abre, depois se fecha sobre o exército, e aí o povo vai para o deserto, e lá acontecem outras coisas que eu não vou estar falando aqui, porque senão vai sair totalmente fora do contexto, tá? Então, a primeira finalidade da Páscoa, prover proteção, livramento. Do quê? Do próprio juízo de Deus que estava descendo ali sobre o Egito. Quem tivesse coberto pelo sangue, a casa que estivesse coberta pelo sangue do cordeiro perfeito, essa não sofreria dano. Da mesma forma, hoje, lá é sombra, hoje é a realidade. Qualquer um que está coberto pelo sangue de Cristo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, daquele que morreu por nós, qualquer um que tem um encontro pessoal com Cristo e o sangue de Cristo nos cobriu, esse sangue nos protege, esse sangue nos livra, esse sangue promove em nós a libertação do pecado. Tá? Então hoje o significado é espiritual e mais profundo do que aquele significado que tinha, que era mais literal lá no Antigo Testamento. Tá? 2. Instituiu um memorial. Então Deus criou essa cerimônia para que depois fosse celebrada anualmente, de forma que eles pudessem se recordar que um dia foram escravos e que Deus os libertou. É o que nós temos que pensar como cristãos, tá? Todo aquele que tem um encontro pessoal com Cristo Jesus, Deus abre os olhos dele, ele percebe como é que era a vida dele pregressa, como ele vivia escravo do pecado.
E por causa disso, nós nos tornamos mais gratos, tá? E a gente tem uma nova cerimônia, que eu vou estar falando mais na frente, na qual a gente passa repete essa cerimônia para que nós possamos nos lembrar de onde é que Jesus nos tirou e sermos gratos a Ele e, consequentemente, buscarmos viver de forma a agradar e ser um melhor instrumento de justiça nas mãos de Deus para alcançar aqueles que ainda não entendem que precisam de Cristo, tá? Então, a outra finalidade da Páscoa foi instituir um memorial ali para que eles pudessem repetir esse memorial todos os anos, para que eles não se esquecessem de quem é Deus e que Deus os libertou da escravidão no Egito. Está lá em Êxodo 12, 14, versos 26 e 27. Está escrito assim: este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Daí, era para poder recordar esse livramento. Louvado seja Deus. Como eu estou dizendo aqui o tempo todo, desde o início, a Páscoa era sombra. E onde é que estava a realidade? Onde é que estava a realidade? Você já sabe. A realidade se encontrava em quem? Mas Jesus Cristo é a realidade das coisas. Paulo escreveu assim, lá em 1 Coríntios 5, versos 7 e 8. Paulo escreveu: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Olha a comparação de Paulo. Paulo falando aí que Jesus foi o Cordeiro que Deus separou para que morresse por nós. E assim pegasse o sangue dele e aspergisse sobre o templo de Deus hoje, né, que é a nossa casa, que é o nosso corpo. Nós somos lavados em mesmo sangue precioso de Cristo. E ele está falando: agora vocês têm que ter uma nova vida, ser uma nova massa, sem fermento. Que fermento é esse? É o pecado. Vamos ver se é mesmo? Verso 8 ele fala: por isso celebremos a festa não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade. O pão está sendo fermentado por maldade e perversidade, que é o quê? Pecado. Mas com um novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Então nós temos que buscar viver uma vida de consagração ao Senhor, tá? Estou suando um pouquinho aqui. De consagração ao Senhor, evitando assim o pecado. Então a Páscoa era sombra, mas a realidade está em Cristo. E Cristo já veio e já morreu por nós. E agora nós temos que viver de forma a honrar, exaltar e glorificar. A nossa casa não pode ter fermento, como na casa de Israel também não tinha fermento. Lá não tinha por 7 dias e nós temos que viver até que a morte nos leve sem pecar. Seria o ideal, né? Jesus é a nossa Páscoa. Tá? Ele é o Cordeiro de Deus sem mácula. Nunca cometeu pecado. Está escrito lá em João 1,29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, este é o Cordeiro de Deus que Deus enviou para que pudesse morrer em nosso lugar, tá? Lá em Hebreus 4,15 fala: nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Quem é o nosso sumo sacerdote? Quem é o nosso sumo pastor? É Jesus. Tá? Ele nunca pecou, é o que as Escrituras dizem. Ele é o Cordeiro de Deus que nunca pecou. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro perfeito que estava lá na Páscoa, lá no Antigo Testamento. É o Jesus de agora. Tá? Aquele Cordeiro perfeito apontava para Cristo. Louvado seja o Senhor. 2. Ele foi morto e pelo seu sangue somos perdoados. Não é que aconteceu com o Cordeiro lá no Antigo Testamento? Ele não tinha que ser morto e o sangue aspergido nas portas? Da mesma forma agora. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor,
mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nenhum. Louvado seja Deus, né? Aquele cordeiro lá apontava para o verdadeiro cordeiro, o real cordeiro, que era Cristo Deus, Cristo Jesus, enviado por Deus para morrer em nosso lugar. Por ele, se formos obedientes, somos o quê? Purificados, somos libertos do pecado. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 7, está escrito assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glórias a Deus. Nele nos tornamos peregrinos neste mundo. Lembra que eles estavam preparados para sair apressadamente? Eles tinham que comer vestidos com as suas roupas, calçados os seus pés e com cajados à mão. Eles comeram já preparados para irem embora, tá? Da mesma forma, uma vez que nós nos tornamos cristãos, nós não somos mais participantes deste mundo. Nós aguardamos outra cidade, a Nova Jerusalém, que vai descer do céu depois do juízo, né? Então, da mesma forma como acontecia na Páscoa lá, em Cristo Jesus, completada a Páscoa, hoje nos tornamos peregrinos neste mundo. Não somos aqui. Aguardamos um lugar melhor que Deus irá trazer para nós. Pois não temos neste mundo a cidade permanente, aguardamos a cidade por vir. Hebreus 13:14. Jesus disse lá em João 15:19: o mundo os amaria se pertencesse a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo e por isso o mundo os odeia. Uma vez cristão, não somos participantes desse mundo. E chegamos à cerimônia que foi implantada, promulgada por Cristo no lugar da Páscoa. Nós acabamos de ver que a Páscoa do Antigo Testamento apontava para Jesus. Jesus veio e cumpriu a Páscoa. E dentro do dia da Páscoa, porque ele estava celebrando a Páscoa, quando ele fez a Santa Ceia pela primeira vez, ele estava celebrando a Páscoa, ele promulgou um novo memorial, ao qual nós cristãos temos o costume de fazer pelo menos uma vez por mês, depende da denominação, tá? Então, Jesus promulgou a Santa Ceia. Jesus instituiu uma nova celebração, um novo memorial. Está lá em Lucas 22, 17, 19, escrito assim: então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomai isto e partilhe entre vós. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e o deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo entregue por vós. Façam isto em memória de mim. O memorial aí sendo promulgado. Tá? E da mesma forma como no Antigo Testamento eles matavam o cordeiro, aspergiam o sangue, depois comiam o cordeiro, hoje Jesus, nesse momento, ele ao partir o pão e falar que aquele era o corpo dele, e deu para os discípulos comer, ele estava concretizando aquilo que estava acontecendo na Páscoa lá, ainda, né? O comer do corpo do cordeiro. Tá? E agora a gente come, claro que não é literal, tá? É figurativo. Nós não cremos na literalidade desse esse pão não se torna carne de verdade, mas figura. A gente faz isso em memória, para nos lembrarmos de que Cristo morreu por nós e derramou seu sangue, representado ali pelo vinho, para que nossos pecados fossem perdoados. Louvado seja Deus. Agora vem a dúvida cruel. Nós acabamos de ver, entender e compreender e aprender como se fazia a Páscoa no Antigo Testamento, a Páscoa original, a primeira Páscoa realizada, como ela acontecia, e nós vimos por que ela aconteceu no Antigo Testamento, e entendemos e compreendemos que ela apontava para Cristo, e percebemos que em Cristo ela foi completa, ela foi cumprida. Hoje a gente não celebra Páscoa mais, o cristão. Por quê? Porque Jesus substituiu a Páscoa pela Santa Ceia. Hoje nós fazemos a Santa Ceia para nos recordarmos de Cristo, tá? Porque Cristo já cumpriu a Páscoa. E qual é a dúvida cruel que surge agora? É a seguinte: de onde que vieram os coelhos e os ovos na Páscoa? De onde bolas o povo tirou esse negócio de coelho e ovo e botou dentro da Páscoa? O que é que tem isso a ver com Páscoa?
tá? A resposta é que foram herdados e assimilados da cultura pagã ao redor. Infelizmente, desde que mundo é mundo, existem falsos deuses e pessoas que adoram esses deuses em várias culturas diferentes na face da Terra, tá? E certos costumes de nações pagãs foram, infelizmente, absorvidas pelo cristianismo e foram parar na celebração da Páscoa, tá? E a gente vai entender de onde é que veio o coelho e os ovos em seguida. Alguém conhece essa mulher aí? Alguém conhece essa mulher aí? Alguém sabe quem ela é? Dole 1, Dole 2, Dole 3? Ela é conhecida pelos nórdicos como Eostre ou Ostara, tá? Para os gregos, ela se chama Eos, para os romanos, Aurora, para os fenícios, Astarte e para os babilônicos, Istar, tá? E se você reparar na figura, essa mulher está abraçando lebres, que são coelhos selvagens. E o que é que está ornamentando a cabeça dela? Ovinhos da Páscoa. Mas por que é que tem esses ovos e essas lebres aí? Por que tem esse contexto dessa Estara aí, né? Dessa Ostara, né? Dessa deusa pagã aí da fertilidade, né? Do início, né? Do nascimento, da fecundidade, de tudo, que é o que ela representa, tá? Reza as lendas, né? Porque existem várias histórias diferentes. Eu peguei um resumo de uma que eu achei o mais completo, mas se você pegar e for pesquisar, você vai ver que essa mesma história existem variáveis dela, tá? Mas eu separei aqui uma para que vocês possam entender de onde é que veio o coelho e os ovos. Por que esse coelho aí bota ovo, tá? Vamos lá, poder aprender aqui. Tá escrito aí, ó. Tirei de um site. Segundo a lenda, a Eostre, ou Ostara, ou Star, ou Aurora, depende do lugar onde você está, encontrou um pássaro ferido na neve. Para ajudá-lo, transformou-o numa lebre, mas a transformação não ocorreu por completo e o animal permaneceu com a habilidade de colocar ovos. Como agradecimento por ter salvo a sua vida, a lebre decorou os ovos e levou-os como presente para a deusa Eostre. A deusa maravilhou-se com a criatividade do presente e quis então partilhar sua alegria com todas as crianças do mundo. E aí surgiu a celebração, não da Páscoa, né? Mas a celebração que ocorria nas nações que adoravam essa deusa, essa celebração de ter ovos, né? De se presentear com ovos, de pintar ovos, de se doar ovos. Aparentemente os historiadores dizem que os cavaleiros nas cruzadas trouxeram esses costumes de presentear as pessoas com os ovos por causa das nações pagãs as quais eles invadiram nas cruzadas, e eles trouxeram esses costumes que foram propagados pela Europa, e com o tempo a cristandade assimilou esses costumes, essas celebrações e fez um sincretismo com a Páscoa. Aí a gente não se sabe se isso aconteceu porque os adoradores da Eostre, ou Aurora, ou Star, ou Ostara, tem vários nomes, os adoradores deles camufladamente inseriram dentro da celebração da Páscoa esses elementos, o coelho e os ovos, para que eles pudessem continuar adorando a deusa no lugar de Cristo, mas sem mostrar que está adorando ela. Então misturou com a Páscoa para que eles pudessem continuar adorando a deusa escondido dentro do cristianismo, ou se foi realmente ideia dos clérigos, né, dos padres lá infelizmente lá no contexto católico, de agregar
para que pudesse atrair os pagãos e eles sentissem uma maior atração, uma melhor atração pelo cristianismo, né? Aí uniu a Páscoa com símbolos pagãos para que aqueles que não eram cristãos se sentissem mais simpatizantes em querer se tornar cristãos, né? Tomar a posição por seguir a Cristo. Então, facilitar assim a absorção da cultura onde quer que a igreja chegasse, agora adotando os elementos pagãos das celebrações que eles tinham naquele lugar e misturando isso com a Páscoa cristã. Tá? Então foi daí que surgiu o coelhinho e os ovos que hoje se tornaram ovos de chocolate. E hoje as pessoas lembram do coelhinho, lembram dos ovos, lembram do chocolate e não lembram de quem? Que realmente é a Páscoa. Jesus. Não lembram da morte dele, do porquê que ele morreu, para que ele morreu. Não se lembram de nada. Tá? E indiretamente, sem perceberem, acabam homenageando mais a deusa, que é uma falsa deusa que não existe, né? Do que realmente ao Criador, ao Filho dele, né? A Jesus Cristo. Então, tá aí a história da Páscoa e do porquê que hoje existem coelhos e ovos. A pergunta é, você vai continuar comprando ovinho e comendo? Geralmente os cristãos não participam, né? Pelo menos não no período da Páscoa. Depois que passa a Páscoa, uma semana depois, que chega as promoções dos ovos de chocolate, aí geralmente se compra os ovos para comer mesmo, quem gosta de chocolate. Mas nos dias de Páscoa, geralmente os cristãos não se presenteiam com os ovos, os cristãos conhecem a história, né? Justamente para não fortalecer esse erro. Porque infelizmente é um erro, né? Acaba adotando costumes que não foram promulgados por Deus, não está glorificando a Deus, e às vezes nem lembra de Cristo no dia, mas o ovinho da Páscoa está garantido, né? Isso é triste, infelizmente acontece. Então, era para ser pequeno, sabe, gente? Mas deu cerca de 45 minutos esse estudo, mas eu espero que vocês sejam edificados, tá? E que vocês possam compartilhar esse estudo com outras pessoas que precisam aprender o porquê dos ovinhos aí e dos coelhos e qual é o real significado da Páscoa, qual é a sua origem real, o porquê que ela existe, para quem que ela aponta, tá? E entender que hoje não celebramos a Páscoa como os judeus celebram e não deveríamos celebrar a Páscoa como as pessoas do mundo celebram. Nós deveríamos lembrar no período da Páscoa o que aconteceu em Cristo Jesus, a morte e a ressurreição dele. Tá? Essa oportunidade de novidade de vida que ele nos concede através do arrependimento e a fé e a entrega total e completa ao senhorio dele. Devemos nos lembrar disso e celebrar todo mês a Santa Ceia, que é o que ele promulgou no lugar da Páscoa. Viu? Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Obrigado pelo tempo que vocês me deram. Ok? Compartilhe esse estudo com alguém que possa aprender e crescer um pouco mais com ele. Obrigado por tudo, que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima.